sou Ivana Dobruski, sou designer, artesã, atuo na área do macramê e hoje eu estou aqui em parceria com a Círculo para trazer um projeto super versátil para vocês. É esse suporte que você pode usar tanto com uma planta quanto para organizar ferramentas aí no seu ateliê. Tesouras, agulhas. Eu utilizei aqui um pote de conserva que você pode reaproveitar alguma peça que esteja sobrando aí na sua casa. Esse suporte tem 20 centímetros de largura e altura total de 70 centímetros. Eu utilizei o Barroco Macramê, que é esse fio maravilhoso que a Círculo está trazendo, um fio pensado exclusivamente para a técnica do macramê. E a boa notícia é, um novelo desse, você consegue fazer 5 peças desse projeto. Então continua aqui comigo para conhecer um pouco mais sobre esse fio, os materiais necessários e o passo a passo desse projeto. Eu vou apresentar para vocês o material que eu selecionei para esse projeto. O fio escolhido foi o Barroco Macramê, na versão Maxi Color, que são os coloridos. Esse daqui é a cor âmbar, pode ser encontrada no código 7207. Esse novelo tem 113 metros, 400 gramas e o tex desse produto é 3.543. A espessura desse fio é 4 milímetros. Ele é um fio bem espesso, bem macio para trabalhar. E essa versão Maxi Color tem 10 opções de cores. Então você pode variar o teu projeto também utilizando outras cores. Vai ficar super bacana. Lembrando que com um novelo desse é possível fazer 5 peças desse projeto. A gente consome 22 metros por peça. Além do fio Barroco Macramê, a gente vai precisar de uma haste de 20 centímetros de comprimento, que pode ser um cabo de vassoura ou qualquer madeira que você tenha assim nesse formato que você corte aí com 20 centímetros. Aqui, ó, eu utilizei um galho. Eu retirei a casca, lixei e ele tá prontinho para ser usado no projeto. A gente vai precisar também de uma fita métrica para auxiliar no corte dos fios, de um papel, de preferência um papel mais rígido, mais durinho, pode ser de tampa de caixa de sapato, com 5 centímetros de altura. Ele vai servir de guia na hora da construção. Você pode também utilizar um cartão de visita, que tem essa mesma altura aqui, funciona super bem como guia. Outra coisa que eu escolhi foi essa tesoura de alfaiate da Círculo. Essa daqui é a cor 20. Ela é super boa para esses projetos, porque a gente precisa cortar uma quantidade maior de fios. E é uma tesoura mais resistente, mais forte e facilita na hora de você aparar, fazer um corte bom. Além desses materiais, eu utilizei também um vidro de conserva. Você pode reaproveitar algum que você já tenha em casa. Esse daqui, ele tem 14 centímetros de altura e a boca dele, aqui esse diâmetro, tem 8 centímetros. Você pode usar qualquer vaso que tenha esse diâmetro aqui de até 14 centímetros. Então, você pode adaptar esse projeto com outras peças. Vamos então para o passo a passo para a gente construir essa peça? Eu já organizei aqui a minha área de trabalho. Aqui na minha casa, eu escolhi trabalhar com uma arara de roupas, como apoio. E estou usando aqui 2 ganchos S, que é esse tipo de gancho, a gente encontra tanto no acrílico quanto no metal, como esse daqui. E aí eu usei os 2 ganchinhos, amarrei com um fiozinho de malha aqui só para me dar um pouco de estabilidade, para que essa haste não fique caindo aqui, tá? Então amarrar assim ajuda bastante. Se você não tiver na sua casa uma arara para trabalhar, você pode usar esse gancho S no encosto da cadeira. Imagina que aqui é o encosto da cadeira, você vai colocar os 2 ganchinhos e vai trabalhar com a sua haste no encosto da cadeira. Resolve bem para quem não tem uma peça como essa em casa. Outra possibilidade é você usar uma prancheta com esse grampo, que daí você prende o grampo aqui e trama a sua peça na prancheta, dá um pouco mais de segurança na hora de trabalhar.
Outra dica preciosa, quando a gente está trabalhando assim com gancho e com hastes, é sempre fazer essa fixação para não ficar caindo, tá? Pode ser com um fio qualquer ou com elastiquinho de cabelo. A gente coloca assim, ó, dá uma volta e fica amarradinho. Assim ela não vai ficar caindo enquanto você trabalha. Com a ajuda da minha fita métrica, eu cortei aqui 4 fios de 2,60 m e 4 fios de 2,30 m. Aí a gente vai precisar também de 2 fios com 1 metro de comprimento, que é para finalizar a peça e para fazer a alcinha na hora que a gente terminar. A gente vai começar usando aqui um fio de 2,60 m. É importante que vocês encontrem o meio desse fio. É só unir as duas pontinhas aqui, ó. E aí você volta lá e aqui tá o meio. E aí você vai passar por cima e vai abraçar aqui, ó. E vai puxar. Isso aqui é o que a gente chama de laçada inicial. A gente vai colocar 2 fios de cada lado. Coloquei o primeiro. Ó, vou juntar as pontinhas lá de novo. Pega o meio e coloca aqui, ó. Tá? Abraça aqui e puxa. Repete esse processo com os 2 fios que sobraram de 2,60 m do lado de cá. Agora que eu já coloquei os 2 fios, né, dos 2 lados com 2,60 m, vão ficar aqui sobrando os fios de 2,30 m. Esse fio a gente cortou com 30 centímetros a menos, porque quando a gente vai construir a peça aqui, esse segundo fio, quando a gente coloca aqui, ó, o fio, ó, fica 1, 2. Imagina que esse aqui é esse primeiro. Esse segundo fio de dentro aqui, ó, ele vai passar reto na trama, ele não é trabalhado. Por isso eu reduzi para não sobrar tanto lá. Se você olhar aqui, ó, o de fora, ele veio sendo trabalhado. O de dentro, ó, ele tá passando reto, 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 reto. Tá vendo ele aqui dentro? Então, por isso que a gente reduziu. Aí, agora a gente vai usar a fita métrica. Então, pega a sua fita. E aí, você vai encontrar 1 metro. Aqui, com o apoio da fita. Ó, encontrei 1 metro. E esse é o meio, tá? Então, aqui vai ter 1 metro de um lado e a diferença da outra que tá mais comprida, ela vai estar exatamente do tamanho dos fios que a gente colocou ali na haste. Então, agora eu vou colocar com o lado, ó, esse que tem 1 metro, ele vai ficar pra dentro, tá? Então, o fio maior tá do lado de cá, o menor tá pro lado de dentro. E aí, eu vou colocar aqui, ó, do lado de fora. E vou repetir isso aqui, ó. Pego de novo, encontra aí 1 metro, usando a fita. Vou pegar aqui. Então, acha 1 metro, que vai ser o meio que a gente precisa, né? Pronto. E aí, agora a gente vira assim, ó. Esse lado é o mais comprido. E o mais curto tá pra dentro, tá? Ele tem que ficar aqui, ó, o segundo fio sempre. Isso vai acontecer nesse fio e nesse. Então, ó, passa por cima. E puxa. Aí, o que que vai acontecer? Se a gente puxar lá o final, esses 2 fios aqui, ó, tem que estar mais curtos, lá no finalzinho, tá? E esses aqui tem que estar no comprimento dos demais. Vamos repetir esse processo do lado de cá. Aqui eu já peguei o meio, medindo 1 metro, né? 1 metro pra dentro, 1,30 m pra fora.
Eu reposicionei a câmera aqui mais para pertinho, para que você possa visualizar melhor como faz esse nó que a gente vai trabalhar nessa trama. O nó que a gente vai usar é um nó duplo plano, porém, nós vamos fazer apenas meio nó na nossa trama. O nó duplo plano, ele é assim, a gente precisa de 4 fios para trabalhar esse nó. A gente pega o fio da direita, passa por cima dos fios guias aqui. E aí esse da esquerda, a gente passa por cima do da direita, atrás dos fios guias, que são esses que não são trabalhados, e ele entra aqui nessa argola. Aí você ajusta, puxando os dois lados juntos, ó, e sempre de forma horizontal, para que o nó já fique assentado exatamente onde ele precisa estar. Se eu fosse fazer um nó completo, porque o nó duplo ele é feito por 2 nós, eu fiz um para a direita e eu preciso fazer um à esquerda, ó. O fio da esquerda por cima, o da direita aqui, ó, lá atrás e entra. Assim a gente faria um nó duplo completo, ó. Ia formar essa barriguinha aqui. Só que no nosso projeto, toda a trama vai ser feita com meio nó duplo. Então a gente vai desmanchar um, vou voltar um aqui. E vamos repetir esse nó à direita desse lado. Ó, direita por cima, esquerda aqui, por trás do guia lá, ó, e entra na argola. Veja que quando a gente faz essa volta, ó, esse fio guia, ele fica abraçado aqui, ó, tá vendo? Aí puxa e ajusta. Pronto. Agora a gente, para a próxima linha, a gente tira 2 de um lado e 2 do outro. A gente vai ter 4 centrais. E aqui, diferente dessa linha de cima, a gente vai fazer para esquerda e não para direita, tá? Então, ó, esquerda por cima, direita passa aqui por cima, atrás dos guias, lá dentro da argola. Por que que eu tô invertendo direita e esquerda? Para que essa trama possa ficar plana. Se eu fizer tudo à direita, ela pode querer torcer. Então, a gente vai inverter para que ela esteja sempre plana. Fiz um no centro, volto para 2, à direita. Sempre que for a linha de 2 nós, a gente vai fazer essa construção com o fio da direita por cima. Ó, vou repetir aqui, ó, direita por cima, lá atrás e dentro da argola. Tira 2, pega os 4 do centro. Lembrando agora, ó, esquerda por cima. Volta para 2, direita por cima. Direita por cima. Agora a gente tira 2 de cada lado e faz esquerda por cima. Aqui a gente já pode ver que a trama já começou a ser construída. E aqui desse lado, se você observar, ó, nós temos 2 argolinhas. Eu preciso que você continue fazendo essa construção até formar 13 argolas. Então, ó, você volta aqui agora para 2 à direita, depois tira 2, faz uma à esquerda e vai repetindo esse processo até ter 13 argolas. Já completei as 13 argolas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? O que que você vai fazer? Vai repetir exatamente esse processo do lado de cá, tá? Começa com 2, 1, 2, até formar as 13 argolinhas como foi do lado de cá.
Lembra sempre de intercalar 2, tira 2 de cada lado, faz um no centro à esquerda. E aí volta para fazer 2 à direita. Repete esse processo para ter as 13 argolas. Temos aqui, então, os dois lados já feito as 13 alcinhas e nós vamos dar continuidade nessa próxima etapa. Eu vou reposicionar a câmera e a gente vai continuar essa trama. Agora nós vamos construir essa parte do suporte aqui, ó, que são 2 nozinhos, na verdade são 3 nozinhos planos duplos, e essa parte do festonê, que é o que faz esse acabamentozinho em V aqui. Então, a gente fez aqui as 13 argolinhas, nós vamos repetir aquele nozinho aqui no meio, à esquerda. Aí, mais um à direita. Só que agora a gente vai completar o nó, vamos fazer mais um à esquerda, para fazer um nozinho duplo plano completo. Ó, ficou um nozinho completo aqui, e a gente vai repetir esse processo aqui, ó. Direita. Esquerda. Direita, ó, é o do centro, mas dessa vez, aqui, ó, depois que a gente fez os nós completos, a gente vai fazer um à direita, tá? É só nesse momento que a gente faz o do centro à direita, porque nós vamos fazer um nó completo. E um à esquerda para fechar o nó completo. Repete esse mesmo processo do lado de cá, é exatamente a mesma coisa. Aí, a gente vai dar sequência com o festonê, que é assim, ó, a gente vai pegar esse fio externo e vamos jogar ele pra cá, ó, ele vai funcionar como fio guia. E o nó festonê a gente faz assim, ó, ele vem por baixo desse aqui, passa por cima e vem aqui por dentro, ó, saindo aqui pro lado de fora. E ele vai fazer uma voltinha ali, ó, ajusta e vai fazer mais uma volta por cima e por dentro lá da argolinha, ó, e ajusta. 2 voltas forma um nó. A gente vai fazer isso com esses outros 2 fios aqui, ó. Gira por cima e vem por dentro da argola pra fora aqui, ó. Mais uma volta por cima e aqui, ó. Veja que o fio guia, que é esse aqui, ó, eu não solto ele. Ele fica sempre fixo na minha mão. É ele que tá dando direcionamento desses nós. Vou fazer o último aqui, ó. Gira por cima e por dentro. Por cima e por dentro. Cada fio gira 2 vezes. Aqui a gente já terminou esse lado, agora nós vamos fazer esse, tá? Veja que foram 3 fios trabalhados e um guia. Então, aqui, ó, a gente vai fazer esse de guia e esses 3 aqui vão ser trabalhados da mesma maneira, ó. Ele vai girar por cima e sai aqui, ó, dentro da argolinha pro lado de fora, ó. De novo, gira por cima e por dentro, ó. Gira por cima e por dentro. O fio guia sempre na minha mão e na direção que eu quero que esses nós sigam, né? Ó, por cima e por dentro, porque cada fio são 2 vezes que a gente gira. De novo, ó, o fio guia, o outro vem aqui de baixo, passa por cima e entra aqui na argola, ó. E ajusta. Mais um, por cima e por dentro.
Então, fechou aqui. Girei os 3 fios desse lado, os 3 desse. Esses aqui são os fios guias, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente pode direcionar esse fechamento para o lado que a gente quiser. Eu vou fechar os dois vindo para dentro. Então, ó, a gente pega o fio guia e joga para dentro. Nesse lado, você vai fazer a mesma coisa. O fio guia vai vir para o lado de cá na hora de você fechar. E aí, ó, ele gira, vem de baixo, o outro fio guia, ó. Ele vai passar por cima do guia. E aí, você ajusta. Mais uma para fechar. A mesma coisa, você vai repetir aqui pra gente fechar esse lado. Já repeti esse mesmo processo aqui, a única coisa que eu deixei para fazer, novamente, foi o fechamento. Lembra que eu falei que a gente ia jogar os guias para dentro? Então, aqui, ó, eu fiz os 3 fios de cada lado, e aí eu vou pegar esse guia e passar por cima. O guia desse lado, ó, vem por baixo, e aí ele gira em cima do guia, para poder fechar aqui esse acabamento em V. Então, tá pronta essa etapa. Agora, a gente vai utilizar aquele papel de 5 centímetros que eu pedi para vocês providenciarem. Com a ajuda desse papel de 5 centímetros, a gente vai fazer um nó quadrado, ó, ou nó duplo plano, com direita por cima primeiro, ó. Você dá o primeiro nó aqui, e aí você vai usar essa referência, esse guia aqui, ó. Ele tem que encostar nessa ponta pra gente ajustar o nó aqui embaixo, ó, tá? Aí, o que eu vou fazer? Esquerda por cima pra completar o nó duplo, tá? Eu fiz um pra direita, agora eu tô fazendo um pra esquerda. Aí, você tira. Aqui, o mesmo processo. Direita por cima, esquerda aqui. E aí, a gente coloca o guia, ó, baseado sempre nessa pontinha pra ele ficar alinhado. E aí, a gente ajusta aqui, ó. Faz um para a esquerda para fechar o nó. E aí, nessa hora, você confere se os fios estão certinhos. Se tiver ficado muito folgado, você pode dar uma leve puxadinha assim para ajustar e eles ficarem bem alinhadinhos. Aqui a gente vai fazer mais um nó embaixo para completar, que sempre nessa hora eu faço 2 nozinhos completos. 1, 2. Aqui nós temos um, vamos fazer mais um, ó. Direita. Esquerda. Repete esse mesmo processo do lado de cá. Igualzinho, usando o guia, os 5 centímetros, 2 nozinhos em cada lado aqui. Feito todos os nozinhos nessa linha, a gente vai começar a fechar a cestinha que vai abraçar o vaso. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, nós vamos pegar metade desse nó, 2 fios aqui e 2 fios aqui. E a gente vai fazer um novo nó duplo plano aqui, ó. Usando também o guia de 5, você coloca aqui. E aí, você ajusta o nó. Pode já fazer os 2. Aí, vai repetir esse processo aqui, com os próximos 4.
E aqui a mesma coisa. Agora, para a gente fechar a cestinha, nós vamos pegar esses dois que sobraram e vamos unir, ó. Esse que é o externo, ele vai passar a ser o guia. Então, ele vem aqui, ó, tá? E os outros dois, eles vão ser os fios a serem trabalhados. Direita por cima, tá? E aí, eu coloco aqui a minha referência dos 5 centímetros. Ajusto e faço nó. Já tá basicamente pronto o nosso suporte, ó. Aqui é o lugar onde vai encaixar o vaso. A gente precisa agora fazer um nozinho de arremate aqui embaixo para poder colocar o vaso. Agora, usando um fio de 1 metro, que a gente já deixou reservado, a gente vai fazer essa amarração no final da peça. Com o seu guia de referência lá de 5 centímetros, a gente pode pegar aqui, ó, e marcar com o dedo essa altura de 5, daqui até aqui, ó. E aí, você vai fazer um nó falcaça, ou nó invisível, que é o nó de fechamento que a gente usa nos suportes. Eu vou botar a pontinha aqui, ó, só para não ficar caindo em cima, tá? E aí, eu venho aqui no dedinho minguinho, ó, e faço uma argola. Tá vendo? Ficou uma argolinha aqui e as duas pontas aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui. Essa eu vou botar aqui só para não ficar caindo no caminho. E aí, você gira, faz aqui 9 voltas. É um número que eu acho que fica bem seguro para sustentar o vaso. Você faz as 9 voltinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. A última volta aqui, ó. 9 voltas. E aí, eu pego essa ponta e passo ela dentro dessa argolinha aqui, ó. Puxo aqui do ladinho, pra ela ficar bem retinha aqui, justinha, ó. Passou aqui dentro. E agora, eu vou pegar aquele fiozinho que ficou sobrando aqui em cima e vou puxar, ó. Tá vendo que ele subiu e ajustou? Foi esse fiozinho que a gente deixou aqui. Isso aqui, ele tem que subir até mais ou menos a metade. A gente pega assim, ó, e puxa. Pronto, ó. Ele tá aqui, ó. Puxa mais um pouquinho. Aí. Então, ficou aqui. Eu sempre gosto de pegar a tesoura e dar uma pressionada onde ficou o nó, pra deixar ele mais plano, mais arrumadinho. E também dar uma leve subidinha aqui, ó, pro nó ficar bem retinho. E aí, você pode pegar a parte de cima e cortar bem rente. Com a ponta da tesoura, você empurra isso aqui pra dentro, pra esconder, ó. Que daí fica um acabamento perfeito. E o de baixo, se tiver o comprimento da cauda, você pode manter, mas o nosso tá curto, ó, com relação à cauda. Então, eu vou cortar. Mas se ele tivesse o comprimento, a gente poderia deixar ele junto com esses fios da cauda. Corta bem rente e pode daí empurrar também a pontinha lá pra dentro, para esconder e ter o acabamento. Aí, agora, falta a gente aparar a cauda. Usando a fita métrica, você pode verificar aqui 30 centímetros de altura e cortar a franja. Eu já marquei e vou aparar as pontinhas aqui, ó.
para chegar nos 30 centímetros. Agora que a nossa peça já está finalizada, já cortamos a parte de baixo aqui, tudo certinho. Nós vamos colocar a alça. Eu vou ensinar uma forma de colocar a alça de maneira que ela fique firme e segura para a gente pendurar. Você vai pegar um fio de 1 metro, um a gente usou para amarrar essa parte de baixo e o outro a gente vai usar aqui para fazer a alça. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou dividir esse fio ao meio. Aqui o centro, eu vou colocar um pedacinho de fita aqui, ó, só para fixar o meio, para eu saber onde está o meio desse fio. Você pode amarrar um pedacinho de fio também que tenha sobrado aí, tá? E aí, o que que acontece? Esse fio, ele vem aqui para a parte de trás da haste. Aí, o que que você vai fazer? Vai dar uma volta aqui pelo lado de fora do fio. Então, ele vai rodar lá para trás. E aí, a próxima volta, ele vai passar por dentro, aqui pela parte de dentro desse fio. Aí, você segura aqui, ó, para não fechar essa argolinha. Vai passar lá. E aí, por dentro dessa argolinha, a gente pega esse fio e puxa. E aí, a gente puxa para cima e para baixo. Tá feito um lado. Agora, nós vamos fazer o outro para fixar, ó. Coloque lá para trás. Gira o fio pelo lado de fora da alça. Pelo lado de fora. E agora, a gente vai girar pelo lado de dentro. Ó, vou segurar aqui. Vou jogar lá pra trás. Aí, esse fio, eu pego aqui, ó, por dentro da argola. E aí, a gente puxa. Aí, você pode unir aqui, pra ficar pertinho do seu trabalho, bem junto. E vão ficar essas duas pontas aqui, que a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um nó barril. A gente gira aqui pra cima, passa por cima do fio. Aí, você roda aqui por dentro, ó. Gira, entra. Gira e entra. 3 voltinhas. Vai ficar assim, ó. Aí, você puxa. E ele vai fazer esse barrilzinho. Por isso que a gente chama de nó barril. Vou repetir do outro lado, ó. Gira pra cima, passa por cima do fio aqui, ó. Ele roda e entra. Gira e entra. Gira de novo e entra 3 vezes. Faz 3 voltinhas dessa. E aí, você puxa para fazer esse nozinho de arremate. Ó, tem os 2 nozinhos. Tem os 2 nozinhos barril. Agora, a gente só vai pegar e cortar aqui essa sobra que ficou. A gente pode cortar assim, ó. Pronto. E aí, a peça está finalizada. O projeto foi finalizado. Agora, eu quero ver a sua construção. Compartilhe com a gente nas redes sociais utilizando a hashtag SempreCírculo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades, curta esse vídeo e deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse projeto. Se você conhece alguém que possa curtir, compartilhe. Eu agradeço por você ter estado aqui, um beijo e até mais!